Boa noite, irmãos. Estamos iniciando mais um programa Eclésia e é com muita alegria que nós chegamos até a sua casa e queremos levar até você sempre algum tema que possa nos ajudar a crescer cada vez mais naquilo que é o sonho de Deus na vida de cada um de nós. Sermos, sim, cristãos, leigos no meio do mundo e podemos levar até aquele vizinho mais próximo, até o amigo do trabalho, até a pessoa que está com você na faculdade, no seu colégio, para que você leve realmente a sua fé, simplesmente porque você é sal da terra e luz do mundo. É o que você e eu somos chamados a ser. E hoje a gente quer falar um pouco sobre esse ser leigo, sobre a liberdade, sobre temas assim que são tão importantes. E para isso nós trouxemos aqui o Alessandro Garcia. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Verônica. Então, o Alessandro, boa noite, pessoal. Isso, né? O Alessandro que é doutor em Sociologia, né? E hoje leciona no Instituto Federal Fluminense e membro também da Oficina de Valores, e traz para a gente um pouco dessa riqueza de todos os seus estudos, para falar um pouquinho sobre essa temática da liberdade. Alessandro, antes de eu passar para o Eclésia Diocesana, eu queria assim, só dar um gostinho assim, para as pessoas, né, sobre essa temática da liberdade, né? A gente entrando assim já um pouquinho, né, sobre esse tema. Hoje, quando a gente fala de liberdade, parece que estamos falando de algo que é muito relativo. Falamos de uma ditadura do relativismo, né? Queria assim que você falasse, comentasse já assim um pouco nesse início, né? Só para a gente introduzir, para o pessoal ter noção do que a gente vai falar hoje, né? Como é que a gente pode entender essa chamada ditadura do relativismo, né? É apenas uma maneira de falar, provocativa, o que corresponde, né? Essa ditadura. Bom, vamos lá. Esse termo ele foi cunhado pelo Bento XVI, é um termo originalmente heideggeriano, assim. E é um termo que eu particularmente gosto muito. E gosto por quê? Né? Minha formação é sociologia, e eu acho que esse termo ele é sociologicamente instigante. Por quê? O que a gente está dizendo? Né? Parece coisas contraditórias. Né? Um relativista é alguém que diz que não há verdade, que na verdade todas as opiniões são válidas e iguais, e de repente nós dizemos uma ditadura do relativismo, ou seja, parece que o relativismo se impõe à força e que cala outras vozes. Isso, quando a gente escuta a primeira vez, pode causar uma estranheza, mas na verdade isso é algo que é cotidiano. Por exemplo, vamos pegar desde os níveis mais básicos a níveis, sei lá, acadêmicos e políticos. Quem nunca encerrou uma discussão dizendo, não, mas isso é minha opinião? Como se dizer assim, minha opinião fosse uma palavra final para todo e qualquer assunto. Ou seja, eu tenho a minha opinião, você tem a sua, ele tem a dele, independente do assunto. O que importa é que a gente se cale diante da opinião do outro. Isso parece muito, vamos colocar assim, bondoso, né? Porque a gente vai evitar briga, né? Depois a gente vai ver que as consequências não são bem essas. Mas às vezes, ou então alguém vai dizer assim, cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. E quem, na verdade, se coloca numa postura diferente, dizendo, não, cara, eu não penso assim. Eu acho, por exemplo, que o branco é branco, que a grama é verde, que o sol esquenta, Claro que em temas mais polêmicos, essa pessoa é, no mesmo momento, tida como intolerante, como pouco aberta à diferença e recebe uma reação forte, é condenada, né? Ou é excluída em alguns ambientes. Isso acontece. Aqui eu dei um exemplo de uma conversa, mas isso, por exemplo, na universidade, no primeiro ano de doutorado, uma discussão sobre história que o papo levantado foi não existe verdade em história, só há interpretações. Só que é muito engraçado, isso era um dogma naquela discussão, e quem se levantava ao contrário riam da pessoa, que era ingênuo. Só que o que era engraçado é que essa frase, não há verdade em história, era tomada como uma verdade, porque quem questionava era... Ou, por exemplo, a gente chega... Vamos pegar um tema que nos é bem próximo, né? Alguém diz, por exemplo, lá, o aborto é errado, e aí vai dizer, não, mas isso é a sua opinião. Então, assim, bom,
é errado ou não é? Então eu posso continuar achando errado e você diz que não. Não há nenhum modo da gente, sei lá, chegar a um consenso. Talvez, quem sabe eu não esteja errado e você me prove, né? Ou seja, a ditadura do relativismo é uma imposição cultural do relativismo. É claro, e aqui é importante, né? O Bento XVI, quando ele usa esse termo, ele está se referindo a uma sociedade que não é propriamente a brasileira ou a latino-americana. O olhar dele está para a Europa, onde esse movimento é muito mais intenso, né? É muito mais intenso do que aqui. Mas, para mim, o termo é aplicável aqui, descreve uma realidade que é concreta, e é interessante o seguinte. É interessante a gente lembrar de uma coisa, né? Porque, na verdade, essa ditadura do relativismo, quando ela é desmascarada, ela não é a ditadura do relativismo. Opa, como assim? Ela é a ditadura de um certo tipo de opinião, porque, na verdade, ninguém relativiza tudo. Isso é existencialmente impossível. Por exemplo, digamos, eu digo, não, cada um tem a sua opinião, e aí de repente alguém diz, então tá bom, então a minha opinião é que o homem pode bater na sua esposa. Duvido que a própria pessoa que disse que defendendo esse relativismo vai concordar com isso. Ninguém relativiza tudo. Então, na verdade, a ditadura do relativismo, ela aponta para o fato de que o relativismo, essa suposta igualdade de todas as posições, ela, na verdade, esconde a imposição de certo tipo de pensamento que não é relativizado, só que isso é escamoteado por uma suposta tolerância. Não sei se eu me fiz entender, às vezes fica um pouquinho complicado. Se eu não me fiz entender, pode parar e eu tento melhorar. Não, claro, com certeza. E assim a gente já vai entrando nessa temática, né? E que daqui a pouquinho a gente volta, né, Alessandro, para poder falar um pouco mais sobre isso. E agora, então, nós vamos ao nosso Eclésia Diocesana. Fratelli e sorelle, buonasera. E è molto interessante la lettera che ha voluto scrivermi, nella quale spiega come lui è molto contento, molto felice di una collana che affronta gli aspetti teologici del magistero di Papa Francesco, la cristologia, l'antropologia, la teologia spirituale. Perché? Perché questo va contro questo stolto pregiudizio, dice Papa Benedetto, di chi legge la figura di Papa Francesco come contrapposta alla mia, cioè come se ci fosse un Papa teologo da un lato e dall'altra parte un Papa pastore. Non esiste questa contrapposizione, anzi Papa Francesco è un magistero molto denso di teologia, certo in una differenza caratteriale e anche in una differenza di modalità espressiva. Quindi diciamo Papa Benedetto ha voluto dare un contributo come sempre molto significativo a questa unitarietà interiore spirituale di due pontificati, quello di Papa Benedetto e quello di Papa Francesco. E per favore, non lasciatevi rubare la speranza. Muito bem, então nós voltamos aqui para prosseguir na entrevista com o Alessandro Garcia. Talvez você que acessou agora, ou que ligou o televisor agora e quer conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente está falando, né? Estamos trabalhando aqui um tema bem delicado, não é isso, Alessandro? Então, estamos tratando sobre o tema da liberdade, né? À luz também da sociologia, especialmente porque Alessandro, que é doutor em sociologia, traz para a gente, diante dos seus estudos, de tudo isso, e também como membro ativo na igreja, né? Aquele também que compreende essa aplicação também em nível religioso, não só porque às vezes as pessoas gostam de separar, né? Parece que se você
é da igreja, você não pode falar de algumas temáticas. Se você está lá, bom, então você também não pode ser da igreja. Então a gente precisa realmente, né, aprender a dialogar, isso é muito importante, né? E diante disso, a gente vai ter algumas perguntas aqui que podem nos ajudar bastante sobre isso, né, Alessandro? Então, uma delas é essa que eu trago agora, né? Como devem ser conjugadas a liberdade, a tolerância e as convicções pessoais no contexto de uma sociedade democrática, né? Então, a gente está pegando aqui liberdade, tolerância, convicções e democracia, né? 4 temas já que dão pano para manga, né? Bom, vamos lá. Eu brinquei antes de começar a gravar que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se eu Isso, respondo né? bem essa pergunta, amanhã Tá tranquilo. tá tranquilo. Mas vamos tentar. Olha só, a primeira coisa que acho que é importante levar em conta sobre como conciliar as convicções pessoais, a liberdade e a democracia, é que há uma ilusão de que o relativismo, a crença de que não há uma verdade, que tudo é opinião, leva à tolerância. Isso é um mito. Na verdade, a consequência do relativismo não é a tolerância. A consequência do relativismo é a violência. Sabe por quê? Porque, vamos lá, o que o relativismo, em última instância, se for levado, ele vai dizer, não há um critério de verdadeiro ou falso. Não há. Por exemplo, eu digo para você, ó, isso é de madeira. Você me diz, isso é de metal. Não há um critério de que nós possamos ver quem está certo ou quem está errado. Então, em última instância, é isso. É uma desconfiança da razão humana. Na verdade, o relativismo, ele não ataca diretamente a fé. Ele ataca a razão. E ataca a fé por atacar a razão. Mas a grande inimiga do relativismo é a razão humana. Então, primeiro, ou seja, nós dizemos que não há critério para resolver uma questão. Então, o que se pensa? Bom, já que não há critério, então nós convivemos muito bem. Você diz que é de metal, eu digo que é de madeira e fechou. Acontece que, se a gente está discutindo se isso é metal ou se isso é madeira, tudo bem. Só que nós podemos chegar numa situação que são valores que nós não queremos abrir mão. Por exemplo, eu posso dizer, vamos pegar uma coisa aqui, eu posso dizer que é melhor que a pena de morte é um bem, ou que a pena de morte é um mal. E nós não vamos conseguir ir para casa, tá bom, você continua pensando que é um bem, eu vou continuar pensando que é um mal. Até porque, na verdade, a vitória de um dos discursos, politicamente falando, vai ter consequências que vão afetar tanto quem concorda quanto quem discorda. Então chega um momento que o relativismo ele nos coloca diante da seguinte situação: 2 ou mais, podem ser quantas forem, posições, sendo que não há nenhuma maneira de chegar a um denominador comum entre elas, ou de excluir elas. Então o que sobra? Primeiro, o grito. Pô, eu vou gritar que eu estou mais certo, eu estou certo e quem sabe alguém não desiste. Se o grito não der certo, o que sobra? Sobra o quebra-pau, desculpa a expressão, sobra a violência como recurso para a imposição de uma opinião. Então, na verdade, a crença de que o relativismo leva à democracia, ou que o relativismo é melhor para a sociedade democrática, é falso, porque a consequência lógica do relativismo é a violência, não é a tolerância. E o outro ponto é que a própria sociedade democrática, ela repousa sobre valores absolutos que são sagrados. Se você relativiza esses próprios valores, você está puxando o próprio tapete. Então, a primeira coisa que eu acho nessa pergunta, embora isso não responda diretamente à pergunta ainda, mas é algo que é importante colocar, é isso. A consequência do relativismo não é a tolerância. A segunda coisa que eu acho que é importante e é importante assumir isso. Nós vivemos um momento novo na história, nos últimos 100 anos, até menos, que nós nunca tivemos que conviver tanto com o diferente. Na verdade, assim, a pluralidade cultural, ela sempre existiu, mas a maior parte das pessoas convivia com pessoas que concordavam com elas. Se a gente for pensar, até o século XIX, a maior parte da população do mundo vivia em comunidades rurais. Então, assim, a variedade de opiniões na comunidade rural
é menor do que numa comunidade urbana. Além disso, a gente pode pensar um monte de coisas, meios de comunicação, aproximando as diferenças, o contato com as diferenças, e a gente pode pensar um monte de coisa. Então, hoje, sim, nós nos deparamos cotidianamente com com pessoas que pensam diferente. E se chegar, eu sou professor, se chegar numa sala de aula, perguntar qualquer tema, nem todos os alunos, tá bom, tem umas exceções, mas a maior parte dos temas, todos os alunos, vai sempre ter algum que levanta e que pensa um pouquinho diferente, que pensa um pouquinho, isso traz riqueza? Isso traz muita riqueza, só que isso traz desafios que nossos antepassados não tiveram na intensidade que nós temos. O relativismo, essa questão da tolerância, do lidar com o outro, lidar com quem pensa diferente, caricaturando um pouco, no passado era coisa de intelectuais. Hoje é coisa da fila do pão. Hoje é coisa da fila do pão. Então, assumir isso como um dado cultural, como uma situação que é desafiante mesmo, é importante. Agora, como lidar com isso? Bom, eu queria ter uma receita, né? Eu me angustio diante disso, eu penso nessas coisas, mas eu acho que tem alguns princípios que podem nos ajudar. E aqui eu estou pensando que eu estou falando para católicos, né? Claro que se algum católico está vendo, é muito legal, a gente está disposto ao diálogo, mas é uma pergunta voltada especificamente para quem é católico e para quem é cristão. Eu digo. O seguinte, tem uma frase do Bento XVI que oferece um princípio muito legal para a gente pensar essa posição de quem julga existir uma verdade, está na sociedade democrática. Ele diz o seguinte, ele diz que nós cristãos não possuímos a verdade. Isso já dá um abrir de olhos, né? É a verdade que nos possui. E isso muda tudo. Porque isso não é só um jogo de palavras. Isso como um princípio de orientação de fé, primeiro, né? A verdade é uma pessoa, que ele está se referindo a Jesus Cristo, claro, mas essa verdade que é uma pessoa afeta todas as verdades particulares, né? O que significa isso? Primeiro, que isso vai tirar de mim uma postura soberba, de lidar com o outro como se eu fosse dono da verdade. Não sou, é ela que é meu dono. Então, isso, acredito eu, que muda a postura, né? Muda a minha postura de abordar o outro. Tem princípios que eu não negocio, tem coisas que eu acredito de verdade, que são tão verdadeiras, sei lá, quanto isso é uma cadeira, não sei. Só que a forma que eu falo disso, que eu anuncio isso, ainda que imbuída de uma grande convicção, é diferente. Porque eu não sou dono disso. Na verdade, eu não estou me colocando diante do outro como outro um burro, um ignorante que não conhece nada, né? Mas como alguém que foi alcançado. Como alguém que foi alcançado por algo. Isso, para mim, isso existencialmente muda o jogo. Deixa eu pegar aqui a minha cola. Isso, para mim, existencialmente muda o jogo. A segunda coisa que eu acredito... ainda dentro desse primeiro ponto, essa ideia de que é a verdade que me possui, não eu possuo a verdade, me faz lidar com a verdade não como uma arma que eu uso para atacar. Porque isso a gente vê muita gente fazendo isso. Independente do que as pessoas creem. Isso é o que parece dar razão a quem diz que o relativismo é tolerante. E a verdade não. É o uso da verdade como arma. E não a verdade como cura. Uma coisa que eu penso sobre o Evangelho, e aqui estou pensando, é o seguinte, né? O Evangelho é sempre boa notícia. Então, e a forma de comunicá-lo tem que carregar isso. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, eu penso que é o seguinte, né? Eu medito muito nisso quando eu vejo posturas de certos cristãos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, que é a ideia de que, ao defender a verdade, eu não posso trair a verdade. Eu não posso, sob pretexto de defender a verdade, traí-la. Então, esse é o segundo princípio que eu acho importante. Por exemplo, digamos, nós dois aqui estamos discutindo, né? Sobre um ponto que é importante para a gente, né? Eu sou cristão, você é cristã e eu não. E aí, o que você está me dizendo, por exemplo, vamos pensar alguma coisa aqui, a dignidade da vida humana. Sim. E eu estou questionando isso, e de repente você parte para ataques pessoais, ou então eu fico
ou então você, na verdade, desconsidera tudo o que eu falei, embora alguma coisa que eu falei possa ter sentido. Eu fico pensando, você está traindo aquilo que você quer anunciar. Então, o esforço por não trair a verdade, sob o pretexto de anunciar a verdade, essa é uma tentação grande, por exemplo, que os cristãos passaram diante de sistemas totalitários. Tipo, sei lá, os católicos e protestantes que apoiaram o nazismo, por exemplo, eles apoiaram o nazismo na esperança de que um sistema autoritário, totalitário, salvasse a verdade que eles professavam. Ou seja, eles traíram a verdade para defender a verdade. Você tem dezenas, centenas, milhares, milhões de católicos e protestantes que deram a vida contra esse sistema. Mas eu estou dando um exemplo da tentação, de quem trai para defender. E a outra coisa, agora, mas tá bom, Alessandro, isso aí está muito abstrato. No dia a dia, eu tendo a pensar o seguinte, aí é um conselho do Dom Rafael, falecido Dom Rafael, né? Ele dizia o seguinte, né? Seja intolerante com princípios, essa palavra soa dura, né? Mas seja tolerante com pessoas. E essa ideia de separar as pessoas dos princípios, a pessoa não é só portadora daquilo que ela diz, porque a gente tende a fazer isso, né? A reduzir a pessoa ao discurso dela. Ela é mais, toda pessoa é mais do que o discurso que ela porta. Então, acredito eu que fazer essa diferenciação de verdade e compreender as fraquezas e compreender as contradições, isso não implica em negociar os princípios, porque é intolerante com os princípios, intolerante com pessoas, né? Mas eu penso que esses três princípios, então, resumindo, já falei pra caramba, né? O primeiro deles é aquele do Bento XVI, de pensar que eu não possuo a verdade, mas a verdade me possui. O segundo, ligado a esse, é não trair a verdade sob o pretexto de defendê-la. O terceiro é essa ideia de tolerância com pessoas e intolerância com princípios. Não sei se foi claro. Sim, claro. Então, é isso. Muito bem. Então, vamos prosseguir, né? Vamos lá. Então, diante dessas realidades, a liberdade. Quando nós estamos aí tratando bastante essa questão do relativismo. Agora tem um outro tema que eu acho que ele sempre entra em contradição. Liberdade ou obediência, né? A liberdade, ela é compatível com a obediência? Obedecer seria bom para as crianças, mas não consiste a liberdade em fazer o que cada um quer e não o que o outro quer. São apenas aqui instigações. Em seguir a própria vontade e não a vontade dos outros. Esses são alguns argumentos, que a gente escuta. E afinal, é compatível a liberdade com a obediência? O que você pode trazer para a gente aí para elucidar um pouco esse tema? Isso é um tema importante para nós cristãos, né? A gente fala, ainda mais para todos os cristãos e para os consagrados de maneira peculiar, né? Que fazem a obediência como voto, como compromisso de vida. E eu fico imaginando que realmente soa estranho. Eu fico imaginando algumas pessoas lendo alguns textos de Santo Inácio, por exemplo, quando ele diz que o jesuíta deve obedecer como um cadáver. Cara, isso é uma coisa que assusta, né, cara? Alguém deve obedecer, tipo, um cadáver não tem vontade própria, né? Eu quando li isso, eu falei, caramba, cara, isso me soa estranho, né? Ou então eu lembro quando eu era garoto, lá no FAC, no João, e aí eu vi a primeira vez a história lá do plantador de repolhos. A história era muito famosa na época, acho que é de São Francisco de Assis, agora não estou lembrando, que é a história de que o superior disse: plantem os repolhos assim. Só que era plantar o repolho de cabeça para baixo, o repolho errado, né? E aí um cara foi lá e plantou o repolho certo, e aí chegou aqui: não precisamos de agricultores, precisamos de obedientes. Cara, quando eu ouvi aquilo, o cara tá certo, né? O cara tá certo. Então, é aquela coisa que realmente nos soa estranho quando a gente escuta esse tipo de coisa descontextualizado do contexto. Por exemplo, depois que eu tive contato com jesuítas, é interessante, porque o jesuíta, ele deve obediência, mas ele tem um direito de resposta ao superior. Isso é muito legal. O superior diz e o jesuíta, ele tem o direito de argumentar com o superior e o superior deve levar em conta a argumentação. Sim. E aí depois pode decidir ou não pela mesma coisa. Mas, de qualquer maneira, isso não é o tema. Assim, o que eu quero dizer, e que ajuda a pensar, pelo menos me ajuda a pensar nisso, é que por que não é ingênuo pensar a obediência assim? Porque, na verdade, parece que obediência é contrário à autonomia. Sim.
Obediência e autonomia são coisas diferentes, por isso a comparação com a criança. Eu tenho meu filho lá, Então, a gente quer, né? Meu filho faz exatamente o que eu quero, e ele não faz exatamente o que eu quero. Isso é uma coisa que fico pensando, por exemplo, o dedo na tomada, por exemplo. A gente tapou as tomadas todas lá em casa para o moleque não enfiar o dedo na tomada, e ele deu um jeito de arrancar o espelho da tomada, em frações de segundos, né? Mas assim, a gente quer que ele obedeça e que parece que ele só faça a nossa vontade. Mas eu fico pensando, não é isso que eu quero. Eu estou pensando agora sobre a perspectiva de quem está educando o Bento. Na verdade, eu quero que ele descubra que faz mal e que ele confie em mim para descobrir isso. Ele ainda não tem condições, então eu tenho que estabelecer regras. No fundo, eu quero que o Bento seja autônomo e, independente de mim, possa escolher o melhor para ele, que inclusive talvez eu não vislumbre. Mas essa é a perspectiva de quem está educando. Mas o que eu quero dizer, e agora vai ser mais claro, é que obediência não pode ser contrária à autonomia, porque no fundo, todo mundo obedece. Sim. Não há quem não obedeça. A questão é a que e a quem. A que e a quem se obedece. Por exemplo, todo mundo obedece a normas, a valores e a pessoas. Eu penso, por exemplo, tem um sociólogo que me é muito querido, que é o Weber, que ele tem uma distinção que é interessante para pensar isso, que é entre poder e dominação. O que é o poder? O poder eu mando pela força. Por exemplo, o cara chega, passa a grana e me aponta uma arma. Se eu não der o dinheiro, eu morro. Então, a força dele, porque ele é mais forte que eu naquele momento, eu obedeço. Então, e a dominação, embora a palavra na nossa língua tenha uma conotação ruim, para ele não é ruim. A dominação é o mando legítimo. É quando eu obedeço a uma norma, a uma pessoa, por julgar que aquilo que me mandou foi legítimo. Por exemplo, eu lembro, sempre dou esse exemplo para meus alunos. Eu fui, quando eu era 14, 15 anos, talvez um pouquinho mais, diagnosticado com um quadro de anemia. Estava comendo muito mal, não obedecia à mãe, e aí eu comia muito mal. Quadro de anemia, e aí um médico me mandou comer beterraba e bife de fígado. Até hoje eu não gosto de bife de fígado. Bife de fígado é coisa que para mim é remédio. Comida, não é comida. Né? E beterraba, eu até gosto de uma beterraba, mas eu tinha que tomar suco de beterraba. E aí eu chegava em casa, minha mãe fazia um copo duplo de suco de beterraba. E o que eu fazia? Eu bebia o suco de beterraba. Por que eu bebia o suco de beterraba? Um pouco porque minha mãe botava pressão, mas muito porque eu acreditava na formação do médico. Tipo, o médico estudou, então ele sabe que isso é bom para eu me curar. Então, repare, eu obedecia porque eu acreditava na racionalidade daquilo. Eu julgava aquela ordem legítima. Então, essa distinção do Weber é legal. É claro que a gente pode acreditar em algo como legítimo e algo não ser legítimo. O Weber não está entrando nesse mérito. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque e para mim é assim que se conjuga liberdade com obediência com liberdade. Onde está a conjugação? Na consciência. Quando eu sou consciente do que eu estou obedecendo e do porquê eu estou obedecendo, a obediência se torna escolha. E isso, ao meu ver, é o núcleo daquela passagem do Evangelho que diz que nós devemos obedecer a Deus antes que aos homens, não é isso? Dos Evangelhos? É dos Evangelhos. Nós devemos obedecer a Deus antes que aos homens. Ou seja, seja consciente de a quem você obedece. Porque no momento que eu sou consciente de a quem eu obedeço e do porquê eu estou obedecendo, aquilo é uma escolha. E, inclusive, se eu sou consciente, a minha escolha, por exemplo, por um não, digamos, inclusive isso em toda a tradição dos religiosos, toda a tradição religiosa, pelo menos pelo pouco que eu conheço, é claro, o superior não pode te mandar pecar. Claro. Ou seja, você tem que ser consciente do porquê e do que você está obedecendo. E nós, qualquer pessoa é assim. Qualquer pessoa é assim, não somente na questão do pecado, mas, por exemplo, eu obedeço, eu pago impostos. Isso é uma coação, o Estado me pega. Mas quando eu faço, eu estou pagando imposto por isso, isso e isso. E aí eu posso, às vezes, não concordar com uma coisa e lutar politicamente para diminuir o imposto. Mas repara, na consciência
uma ordem que eu julgo legítima, e quando eu sei por que ela é legítima e faço a obediência, se torna escolha. Mas quando a pessoa manda e eu não entendo, quer dizer que eu tenho que ter clareza em tudo? Não, não tenho que ter clareza em tudo. Por exemplo, eu espero que um dia, que esse dia venha o mais cedo possível, meu filho passe a acreditar que eu quero o bem dele. Que eu quero o bem dele. E quando eu digo, não faça isso, eu até posso cometer algum erro, não estou entrando nesse mérito, mas eu estou fazendo aquilo porque eu amo, porque eu quero o bem dele, e que sou um pouco mais velho, e que, na verdade, a obediência dele seja fruto da consciência da relação que ele tem comigo. Então, e eu penso a questão da obediência para com Deus dessa maneira. Agora, um pequeno testemunho, a gente pode colocar assim, eu sou bastante enjoado com algumas coisas, assim, e de perguntar, eu lembro, quando eu era moleque, assim, algumas perguntas, perguntava para o padre não me respondia direito, eu ficava insatisfeito, e eu ficava meio revoltado por dentro. E com o tempo, eu fui percebendo uma coisa, que mais cedo ou mais tarde eu encontrava respostas, e as respostas normalmente eram bem melhores do que eu imaginava antes do que era. Então, na minha relação com a igreja, a obediência à doutrina da igreja, eu passei a confiar numa sabedoria da igreja que talvez ela não estivesse sendo acessível para mim naquele momento, e que na minha busca se mostrava no médio e longo prazo. Mas como é que eu descobri, como é que eu fiz isso? Por experiência, porque batia aqui, não era isso, não estava claro para mim. Então, são essas duas coisas, né? A clareza do porquê eu estou obedecendo a certas coisas e a clareza da relação de a quem eu obedeço. Pelo menos é assim que acredito que liberdade e obediência possam ser conciliados. Maravilha. É isso. Muito bem. Então a gente aproveita para mandar um beijinho para Carol e para o Carol, Bento, né? Para Carol, para o Bento. Porque agora eu e a Carol somos o pai e a mãe do Bento. Não Você é? sabe que Exatamente. se tornou Já não assim. existe mais Alessandro e Carol. É muito agora engraçado. tá Eu chego em bom. qualquer lugar. O Bento não veio, não? Pois é. E é engraçado porque eu respondo, não veio mesmo não. Eu não fico chateado. Eu lembro uma vez eu fui fazer uma palestra na catedral de manhã e eu botei uma foto. Né? Primeira palestra que eu vim, o Bento veio comigo. Aí à tarde eu fui no São Sebastião. E quando eu cheguei lá, as pessoas estavam na expectativa do Bento. Ninguém nem queria ouvir palestra, né? Se bem que eu comecei a fazer isso agora. Eu levo o Bento porque eu falo, gente, se a palestra for ruim, pelo menos tem um bebê bonito para vocês verem. Ninguém sai decepcionado. Já tem um motivo para sair feliz. Um beijão para Carol e para o Bento aí. Muito bem. Bom, um outro tema também que a gente gostaria de conversar um pouquinho com você, Alessandro. É aceitável o compromisso que concede à religião uma posição que o laicismo lhe nega? Vamos ver se eu entendi bem a pergunta. Claro. Assim, o laicismo ele tende a ver toda religião como um mal, ou pelo menos toda religião que se expressa como um mal. Se o cara ficar lá trancado no fundo, debaixo da cama dele, num quarto trancado e praticando a religião dele, talvez seja aceitável. Assim, né? Não sei se é assim, se eu estou entendendo corretamente o laicismo, né? E assim, qual é a ideia por trás disso, né? É que a religião é fonte de males, é fonte de intolerância, é fonte de perseguição, é fonte de violência. Eu lembro, né, uma vez que uma aluna falando, né, seria muito bom que toda religião desaparecesse, tem a música dos Beatles que fala isso também. E, assim, vamos lá, vamos tentar ser justos. Né? Realmente, muitos males vêm de religiosos. Claro. Isso não dá pra gente negar, né? Inclusive, quando a gente tenta fazer defesa do indefensável, a gente traz o evangelho. Sim. O joio cresce junto com o trigo. Claro. Então, assim, todos os males, há males que vêm de religiosos, né? Na verdade, se a gente for ao extremo, há males que vêm de todos nós. Claro. Há males que vêm eu, com certeza, né? E as minhas, sei lá, centenas, milhares de confissões desde que eu me tornei são prova cabal de que eu reconheço que muitos males vieram de mim. Mas é o seguinte, males, vamos pensar talvez coisas maiores, né? Perseguições, a gente vê, por exemplo, eu estava vendo aí algumas histórias de fundadores, por exemplo, de comunidades religiosas, de pessoas grandes na igreja, que fizeram males terríveis. A gente vê isso vez por outra, né?
Ou seja, assim, há males que vêm de religiosos, assim. Só que, ao meu ver, isso tende a ser muito injusto quando se pensa isso. Porque você tende a passar uma régua e olhar todos os males a partir de uma lupa que aumenta e todos os bens a partir de um olhar míope, se diminui. Então, assim, no fundo, vamos olhar para a Igreja Católica, assim, né? Ou para a realidade dos católicos em geral. Cara, eu convivo na Igreja Católica há cerca de 20 anos. Há cerca de 20 anos. Vi muita gente fazendo coisa que não devia? Vi. Mas eu vi muita bondade também. Eu vi muita coisa boa, assim. Quer ver uma coisa que eu inclusive, às vezes meus amigos tentam explicar isso para eles? Cara, é um dos locais mais democráticos em termos de convivência entre diferenças que eu já vi. Eu vejo, você participa de uma comunidade religiosa, deve ser muito mais claro para você do que para mim. É um dos poucos lugares que eu vejo o pedreiro coordenando o médico. E o médico ouvindo o pedreiro não, que aquele pedreiro é uma autoridade. Às vezes num grupo, você deve testemunhar isso também, já vi isso várias vezes. Né? Em que outro local da sociedade isso é encontrado? Provavelmente existe, mas o que eu vi foi no ambiente religioso. Quer ver uma outra coisa? Eu vejo, por exemplo, algumas colegas, mulheres dizendo, né, que é difícil para o homem assumir a autoridade de uma mulher. E tem verdade nisso, tá? Eu vejo alguns colegas fazendo piadinha de mau, às vezes piadinha de mau gosto por trás, sendo, por mais que eu possa errar e várias vezes, mas para mim isso foi sempre tão tranquilo porque eu cresci num ambiente onde mulher mandava. Eu lembro, por exemplo, você falar dos padres, beleza, os padres são homens, mas aqui na Diocese de Petrópolis, por exemplo, eu lembro quando eu era mulher que anuncia, falava anuncia era lei. É verdade, assim, né? Você conviveu também, assim. Inclusive, o César, o esposo dela, César, né, o nome dele, ele que era o calminho, né? Isso nunca na minha cabeça foi visto como algo estranho ou como algo que não podia ser, que ele era menos homem ou que ela era menos mulher. Isso nunca. Eu só fui pensar nisso quando eu vi pessoas dizendo o contrário. E aí eu lembrei desse caso como exemplo, né? Ou seja, olha só, outra coisa, às vezes eu vejo, por exemplo, alguns colegas feministas fazendo a demanda, muito justa, ao meu ver, de que elas se veem objetificadas com os homens que passam mexendo com elas na rua. Cara, quando eu tinha 15 anos e ia para os encontros de jovens, era isso que eu ouvia. Olha só, você não pode... Olha só, como é que você olha para as meninas na rua? Você não pode... Eu ouvi isso várias vezes. Cara, ou seja, são várias coisas que as pessoas consideram e são bens. E são bens, e estou dando exemplos concretos e triviais. Só que assim, isso é mascarado. Eu vejo, por exemplo, agora pegando não um exemplo de virtude, mas de habilidade. Cara, como é que a igreja, por exemplo, ensina tantos e tantos jovens a se posicionarem, a falarem em público? E, repare, estou pegando bens que são pequenos, a gente poderia colocar, sei lá, a valorização da pessoa humana, que são coisas muito maiores. Estou pegando exemplos pequenos. Então, o que eu acredito assim, é que o laicismo é injusto. Que parte de uma parcela de verdade, que há males que vêm de religiosos, que há males que vêm de certas práticas da religião, e a partir disso ignoram toda uma série de bens. Eu lembro de uma discussão com um colega professor há um tempo atrás, e ele falava de muitos males. Eu falei, tá bom, cara, tá bom, vamos lá. Tira a igreja da história. Tira a igreja da história. A igreja não fez bem nenhum, ele falava um monte de males. Eu falei, então tá bom. Aí ele falou, né? Ela impediu a gente de ficar tacando tacape na cabeça. Deu uma exagerada, né? Mas assim, cara, eu tive que botar o cara contra a parede numa discussão para o cara reconhecer que a igreja teve um papel civilizacional, e teve. Sim, para nós cristãos, todos esses bens são secundários. O grande bem é Jesus Cristo, é o anúncio do Senhor. Mas pegando a lógica de um laicista, é injusta. É injusta. Então, vamos lá, a religião, a posição que o laicismo coloca dela, na verdade, ao meu ver, ele está sendo equivocado. Bom, agora vamos lá. Negar a voz aos religiosos é negar a voz a um grupo, tá? Então, na verdade, no mundo que a gente acredita que as minorias têm que ter vozes, você dizer que certas pessoas não devem ser ouvidas porque elas apresentam um traço identitário,
Bom, cadê o relativismo? Lembra que eu falei que o relativismo é só para alguns no começo do programa, né? Você está negando voz a um grupo. Agora para resumir, né? Agora, e nós? Aqui estou falando dos erros dos outros, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante a nós cristãos é aprender a traduzir de uma maneira mais universal o que nós pensamos. Por exemplo, claro que Jesus Cristo, esse anúncio, é isso que a gente tem que falar mesmo, morreu por nós, ressuscitou. Só que, por exemplo, quando a gente estava, eu vou dar um exemplo pequeno, tem um grupo de WhatsApp, eu quase participo de grupo de WhatsApp, eu achei aquilo uma enjoação, enche o negócio, mas tem um grupo que eu faço questão de participar, são amigos que eu vejo pouco, e é o grupo que a gente fala que a gente tem a liberdade de falar de tudo, né? Então eu estava discutindo esses dias, por causa de integração da mulher, sobre a questão da mulher no mercado de trabalho, sobre as demandas femininas. E um colega falou uma coisa que eu achei legal, ele falou, cara, a gente tinha que estar na vanguarda da discussão disso, nós católicos. Nós acreditamos na dignidade da família. Então, que a mulher, que o trabalho da mulher tem que ser compatível com o exercício da maternidade para a gente. Dois, né? Da dignidade da pessoa humana. E o cara foi falando várias coisas. Ou seja, são várias demandas nossas que poderiam ser universalizáveis e nós não sabemos universalizar isso. Sim. Nós não sabemos. Então, aprender. E aí parece que a gente dá razão ao laicista que diz que a gente está olhando só para o nosso quintal. Não, olha só. A gente tem a proposta, vamos lá, de salvação, de anúncio de salvação, para a gente também é universal. Mas tem vários valores que essa proposta de salvação nos ensinou que são universalizáveis, inclusive para quem não crê no mesmo que a gente. Só que a gente tem um ponto de partida. E querer nos calar, porque esse é o nosso ponto de partida, é ditadura. É ditadura, é querer tirar a voz de um grupo, porque ele tem uma identidade. Não sei se está claro. Sim. Muito bem. Bom, tá indo, hein? Tá indo, hein? Passamos da terceira. A gente estava com medo de não passar da terceira. Não sei se a gente chega. Qualquer coisa divide em 2 programas. Porque são aspectos assim, realmente, né? Você que de repente está pegando até a entrevista começando, pode ser, né? Nós estamos aqui com o Alessandro Garcia, né? Que membro da Oficina de Valores, doutor em Sociologia, professor universitário lá no Instituto Federal Fluminense, e a gente vive aí essa realidade, né, de um mundo que precisa aprender a dialogar, né? No fundo, temos aqui tentado provocar um pouco isso, né? De provocar esse diálogo entre os seres, né? Entre as pessoas, entre seres humanos que precisam realmente aprender a dialogar e se respeitar, né? Nesse diálogo. E um outro aspecto, né, que é também outra realidade polêmica, né, que só trouxe polêmica, né? Para você tá tudo bem, né? Vou falar de liberdade, falar, né? Não tem jeito, né? Um outro aspecto é a presença da religião no âmbito público, né? A laicidade do Estado exige considerar a fé como um assunto estritamente privado. De alguma forma você até comentou isso. A gente volta, né, também por causa da questão, outras questões também, né? Que deve ficar restrito à intimidade de cada um. Será que eu posso juntar essa sexta pergunta, né? A próxima pergunta que vai falar, né, dessa separação entre religião e Estado, que muitos apresentam a Igreja como uma instituição que se opõe à laicidade, mas que uma completa a outra aqui. Por que, né, essa realidade de que parece que uma se opõe à outra, uma coisa fere a outra, sei lá, né? Lógico, algumas coisas assim, mas nesse sentido, né? O que você poderia nos esclarecer, né, desse combate? Vamos lá, se a outra foi a de 1 milhão, essa é de 500 mil. 500 mil, vamos lá, está valendo 500. 500 mil. Vamos lá, sobre a questão da fé como algo privado, de verdade, quando eu escuto isso, sociologicamente falando, isso é uma ingenuidade. Sim. Isso é uma ingenuidade, sabe por quê? Porque, bom, o que é a sociedade? A sociedade são várias esferas de significado. Vamos lá, tem a religião, tem a cultura, tem o direito, a política, a família. Só que isso não está aqui uma esferazinha aqui, uma esferazinha aqui, uma esferazinha aqui. Isso está tudo misturado, tudo junto e misturado. Né? Está tudo junto e misturado. Tá? E o seguinte, e nós também. Tipo, eu, Alessandro, eu sou um feixe dessas coisas. Você é um feixe. Aqui eu estou falando de maneira sociológica apenas. Nós somos um feixe dessas coisas. Então não tem como o que eu acredito numa coisa não influenciar na outra. Por exemplo, meus ideais artísticos
podem influenciar, sei lá, na economia, não meu como indivíduo, meramente, mas do meu como grupo, como membro de um grupo. O Weber, que eu já falei, já citei nessa entrevista, escreveu um livrinho muito bom, 130 páginas, aquela coisa, se eu tivesse assistido só aquelas 130 páginas na minha vida inteira, falava frente, que é a ética protestante e o espírito do capitalismo. Ele diz o seguinte, né? Ele diz como é que, sem o protestantismo, o capitalismo não teria existido. Para os que amam o capitalismo isso é uma maravilha, para os que odeiam o capitalismo isso é uma tragédia, mas de qualquer maneira ele vai dizer, olha só, por quê? E aí ele vai desenvolver como é que as crenças religiosas, por exemplo, de que o protestantismo calvinista, né, de que na verdade a pessoa já foi criada para o céu ou para o inferno, isso gerava uma angústia muito grande. Então, inicialmente o trabalho foi visto como uma forma de lidar com essa angústia, depois a ideia de que o sucesso material na Terra era o sinal da eleição divina. Tem todo um argumento. Ou seja, o que as pessoas acreditavam religiosamente afetou a criação de um sistema econômico. Vamos lá, vamos pensar, por exemplo, né, a ideia de criação. A ideia de criação, você separa Deus e o mundo, de certa maneira, né? Há o Criador e há o criado. Isso, por exemplo, permite uma concepção de ciência, de olhar, há leis ali dentro, vamos procurar essas leis. Que uma concepção religiosa, por exemplo, que acredita que o mundo é emprenhado de seres mágicos que fazem as coisas, dificulta. Então, olha só, são crenças religiosas afetando em outras coisas. Então, primeiro que isso é sociologicamente ingênuo. Isso é sociologicamente ingênuo. Então, por mais que o cara não fale publicamente da religião dele, ou das crenças dele, sejam elas quais forem, elas vão estar influenciando a conduta dele. Então, é a primeira coisa que eu olho para isso. E agora, outra coisa, vamos lá, conceder. Vamos trabalhar o argumento de quem critica da maneira mais fácil. Vamos conceder, né? É um desafio às sociedades plurais. Por exemplo, fico imaginando, sei lá, digamos que muçulmanos, por exemplo, façam uma lei que nos proíbam comer carne de porco. Eu não ia ligar tanto. Não tem presunto, né? Assim, tem presunto, mas tem gente que ia ligar e ia ficar chateado, né, cara? Sem presunto, a gente vai botar um peito de peru, mas de qualquer maneira, assim, é uma coisa que ia ficar, ia incomodar muito. Eu não acredito nisso, e o cara está impondo, né? É claro que isso há que haver um discernimento por parte dos religiosos, né, do que eles estão propondo, que é um repositório moral, que é universalizável, e que é aquilo que é particular. Por exemplo, não faz sentido para mim, como católico, exigir que, por lei, todas as pessoas tenham que ir à missa, inclusive quem não crê. Isso não me faz sentido, como católico, que o mandamento de não matarás seja vivido por todo mundo, né? Eu reconheço que isso é um discernimento difícil às vezes. Isso não é um discernimento fácil, né? E é aqui que entra o papel da tal razão que o ativismo mina. Se nós não temos uma instância onde nós podemos dialogar e medir essas coisas, é razoável exigir que a gente não saia matando um amiguinho, mas não é razoável exigir que o amiguinho não coma carne de porco. Então, e aqui que o papel da razão, a razão deveria ser esse instrumento para aproximar quem crê em coisas diferentes, né? É um discernimento difícil, mas agora, como cristão, esses dias eu li um salmo, estou terminando a leitura do livro dos Salmos agora, eu fiz um tempo só com os Salmos, né? O Salmo que diz mais ou menos o seguinte, as palavras são um pouquinho outras, mas é assim: dá-me bom senso porque cumpro os teus mandamentos. Então, assim, dá-me bom senso porque cumpro os teus mandamentos. E aí é uma abertura nossa a esse bom senso, né? E aí, de novo, eu friso aquilo, né? De que aprender a apresentar o que é universalizável como universalizável. Isso é difícil, mas na verdade isso também não é nenhum drama. As pessoas fazem isso no cotidiano, às vezes sem perceber. Agora, a segunda parte da pergunta, né? Por que a igreja é vista como algo que se opõe à laicidade? São vários motivos. Primeiro, é um diagnóstico que eu acho que o C.S. Lewis foi muito feliz quando fez, que o Ocidente ele lida com a religião cristã, com o cristianismo, com a Igreja Católica de maneira especial, mas não só com ela, como uma mulher que se divorciou do marido. Sim. E como é que é o pós-divórcio? Nunca passei por um, mas vendo é o seguinte: teve alguma coisa que causou aquele divórcio, não estou entrando no mérito de quem está certo e quem está errado, mas
toda a relação anterior é vista como negativa. Normalmente é isso, né? É cheio de mágoas e tudo que vai falar bem do ex-marido ou da ex-mulher de alguém para aquela pessoa. Se você seja uma pessoa muito madura, normalmente não vai gostar que fale bem. Então, você interpreta toda aquela outra pessoa como má, você reduz. E é assim que eu vejo com a fé cristã. Eu lembro uma vez, uma professora falando, ai, que coisa linda, falando da Umbanda, do Candomblé, uns valores lá, e aí, de repente, falou, 10 minutos depois, falou da Igreja Católica, por isso que a religião tinha que acabar. Cara, mas não teve mediação, é uma relação visceral de quem superou algo que é visto como mal. Então, tem essa percepção de divórcio, e que, de preferência, se divorciou, que não me procure mais. Tem um pouco isso, mas não é só isso, não. Claro que esse olhar não é um olhar justo. Esse olhar não é um olhar justo, né? Mas é um olhar que tem que ser considerado por nós cristãos, de uma maneira, como é que a gente oferece a cura a isso? A cura a isso vai se dar de várias maneiras, mas dificilmente gritando. Sim. Dificilmente na base do grito. Assim, eu acredito que as pessoas estão, ao meu ver, claro, eu sou católico, estão equivocadas nesse olhar. Só que esse olhar está culturalmente entranhado e essa miopia tem que ser curada. E essa miopia pode ser curada, vamos lá, pelo esclarecimento, pelo conhecimento, pelo jejum e pela oração. Jesus nos ensinou isso, pelo jejum e pela oração, pelo testemunho. Mas então acredito eu que essa relação do divorciado pesa muito nessa visão sobre a igreja. A segunda coisa é que, cara, a postura de muitos católicos não ajuda, né, cara? De verdade, eu fico vendo, às vezes, eu uso bastante, sei lá, Facebook, YouTube, e tem muita coisa legal, mas tem hora que era bom que esse troço não existisse. O pessoal faz cada desserviço, cara. Eu falo, cara, movido, é um zelo pouco esclarecido, como diz a Escritura. É um zelo pouco esclarecido. Às vezes o pessoal realmente tem posturas que são ditatoriais, pode ser também, mas são autoritárias, são pouco abertas, no sentido de que, não abertas no sentido de que a gente vai negar quem a gente é, mas que na verdade é um desejo que o outro cale a boca e não pensa na perspectiva da cura, mas do cala a boca, né? Então assim, muitos católicos não ajudam nisso, né? E aí, esses muitos católicos, claro que isso entra tudo, né? Entra toda uma estrutura, mas eu vejo, por exemplo, né? Às vezes também quem quer ajudar é mal interpretado. Eu vejo, ao meu ver, nós nunca tivemos um papo tão bom para o diálogo quanto o Bento XVI. E olha que nós tivemos um Francisco e um João Paulo II. Nós temos um Francisco e tivemos um João Paulo II. Mas, ao meu ver, a capacidade dialogal do Bento XVI era maior do que a dos dois. Era maior do que a dos dois. E nós vimos como uma campanha de difamação em relação ao cara, que a história vai fazer justiça, né? Então, assim, tem essas injustiças. Ou seja, mesmo quem faz... Cara, eu vejo, por exemplo, a forma que eles dirigiam aos muçulmanos, a forma que eles dirigiam aos judeus. O cara criou o Pátio dos Gentios. Não sei se o pessoal não conhece, é uma instituição que o Pedro XVI queria reunir pessoas de todas as crenças, inclusive agnósticos, para buscar coisas comuns. Como é que um papa desse é ditador? É muito aberto ao diálogo. Então, mesmo fazendo tudo certo, às vezes dá errado, por causa desse olhar de divorciado, por causa de uma falta de conhecimento. Eu lembro, agora não estou lembrando o autor, que dizia o seguinte: eu não conheço ninguém que odeie a Igreja Católica, mas eu conheço várias pessoas que odeiam a ideia que tem da Igreja Católica. E aí, ou seja, essa ideia às vezes pode ser invencível em relação a certas posturas. Mas o que a gente tem que ter, ao meu ver, é essa postura de abertura que olha para isso mais na perspectiva da cura do que provavelmente da briga, né? É pelo menos assim que eu tendo a entender. Não sei se ficou muito confuso, né? Não. Então ficou bem isso. Mais alguma? Ou acabando? Não, pois é, não sei. Eu acho que, né? Não sei se seria bom a gente, né? Vamos ter que parar, porque eu acho que senão a gente vai estourar o tempo do programa. Uma que eu acho que seria, tem talvez aquela última, né? A última, né, que gente... fecha. Eu vou tentar ser rapidinho. Então vamos só passar aqui rapidinho. Então, vamos esse último tema, porque realmente todos os temas aqui
tentaram trabalhar coisas que hoje estão muito entranhadas na nossa realidade social e que realmente não dá para argumentar de uma maneira simples, Não dá. sem realmente a gente fundamentar bem, né, aquilo que é a proposta. Bom, vamos lá. Então, no exercício do seu direito, às vezes a igreja pronuncia-se contra práticas, né, aceitas, prescritas pelas leis civis, que contradizem a verdade e o bem que prega. Um caso típico, legalização do aborto, né, como um exemplo, né? Mas quando essas decisões foram adotadas democraticamente, o que um cristão deve fazer? Vamos lá, de maneira mais papum, sem desenvolver muito, né? A primeira coisa é não trair-se. Acho que, porque eu fico pensando, né? Vamos pegar o exemplo do divórcio. Você teve grandes brigas dos cristãos em torno do divórcio, a lei é aprovada, praticamente universalizada, e hoje o que nós vemos é uma taxa altíssima de divórcio entre cristãos. Eu vi há anos atrás uma pesquisa dos Estados Unidos, aí não separou por denominação, por igreja, nada disso, mas disse que a taxa era praticamente igual. Então, ou seja, né, a gente brigou no âmbito da lei para viver a mesma coisa no âmbito da vida, né, cara? Então, a primeira coisa nesse contexto, ao meu ver, é viver aquilo que São Paulo nos ensinou lá, né? Não vos deixeis conformar pela mentalidade desse mundo. Então, acho que a primeira coisa, diante de tudo, não é, caramba, o mundo está vivendo tudo isso. Tá bom, vamos lá. Mas antes de tudo, não me traio. Acho que isso é antes de tudo, né? Em seguida, a gente tem que usar os meios que a gente tem para propagar os valores que nós acreditamos. Bom, e acredito que essa luta vai se dar em 3 níveis. O primeiro nível é o espiritual. Já aprendeu que não é contra a carne e contra o sangue que nós combatemos, nós somos espíritos espalhados pelos ares. E hoje, com essa onda de virtualidade, acho que essa passagem ganhou um significado muito legal. Então, assim, os espíritos dos ares. Assim. Então, assim, o primeiro âmbito é espiritual. E, de verdade, isso... Porque, na verdade, se a gente perde isso, né, perde o enraizamento na oração, no sacramento, na escritura, na vida comunitária, o resto vai se perder no médio, no longo prazo, não tem jeito. Então, o primeiro nível, para mim, é isso. Não vou desenvolver, mas acho que está claro, né? O segundo nível é o cultural. E eu coloquei esses níveis em importância, tá? Assim, a ordem é de importância, para ver. E essa briga, ela é de longo prazo e ela, na maior parte das vezes, é descartada em prol das brigas de curto prazo. Vamos lá. Eu fico pensando, não adianta vencer politicamente e perder culturalmente. Pensa, por exemplo, que hoje nós façamos uma legislação sobre aborto, cara, muito legal, que protege o nascituro, que ampara a mulher, não sei o quê. Só que, na verdade, a sociedade comprou o discurso abortista. A gente perdeu a luta. Sim. Porque mais cedo ou mais tarde se dissolve, né? Então, assim, tem que pensar, e aqui eu penso em várias coisas. Quando eu penso culturalmente, eu estou pensando, como é que eu gostaria que a gente tivesse mais católicos estudando, sabe? Estudando de verdade. Às vezes eu fico vendo meus alunos católicos, cara, assim. Hoje eu tenho poucos, mas quando eu já tive mais, assim, os caras às vezes não levavam aquilo tão a sério, entendeu? Tipo, aquilo não os movia com paixão. Aquilo não movia com paixão. Por que a gente precisa de pesquisadores, por exemplo? Sobre a violência, por exemplo. A gente estudando a violência de fato. E, o cara vai falar de religião ali? Não. Mas ele é cristão. Então o olhar dele está emprenhado naquilo. Professores, uma produção artística pro todo, e não de gueto. Claro que a gente ia produzir música para a gente também. Mas não só isso, uma produção... A gente fica falando que o mundo será salvo pela beleza. Quantas vezes eu repeti isso? Quantas vezes eu já vi essa frase famosa do Dostoiévski? Mas a gente não se empenha nisso, né? E aí é o mundo das artes mesmo. A gente reclama, por exemplo, da exposição tal, da exposição tal, da exposição tal. Mas quantas exposições nós organizamos? Né? Eu não estou dizendo que a exposição tal é boa, mas assim, quantas exposições nós organizamos? Quantos poemas? Isso é muito distante de mim, né? Por exemplo, que histórias eu conto para o meu filho? Isso não é tão distante mais. Né? Poucas pessoas organizam exposições, mas a gente tem criança em casa. Que brincadeiras eu faço com ele? Isso é formativo, né? E é pensar um pouco essa perspectiva cultural da luta. E, por fim, claro que tem a perspectiva política. E a gente vai participar nisso, num jogo democrático. Então, o princípio é reversível. Então, é aprender disso e
sempre tomando cuidado com a instrumentalização, né? De quem usa essas bandeiras, sendo que na verdade nós que temos essas bandeiras e quer isso para outras coisas. Para encerrar, e eu já falei demais, eu quero mais uma vez fazer referência ao Bento XVI de uma coisa muito legal que ele dizia, assim, ele diz o seguinte: nosso Deus, ele é duas coisas. Nosso Deus é Logos e nosso Deus é Ágape. Então, nosso Deus é verdade, nosso Deus é amor. Ele é mais verdade ou mais amor? Ele é verdade e ele é amor. Então, nós podemos trair a Deus de duas maneiras, né? Nesse contexto, de várias, mas nesse contexto. Os cristãos na história traem a Deus de duas maneiras. Uma, talvez mais antiga, seja trair o amor em nome da verdade. Talvez uma mais contemporânea é trair a verdade em nome do amor. Nós amamos a todos e aí a verdade é muito dura, né? E aí ele diz algo que me ajuda muito nessa tentativa das minhas angústias, de dialogar. Eu também fraquejo e com frequência tenho minhas perplexidades, mas isso me ajuda muito. Ele dizia o seguinte: tem que ser as duas coisas, sabe por quê? Porque a verdade sem o amor, ela é desumana, e o amor sem a verdade é falso. Sim. Então, na verdade, esse anúncio integral do Deus que é Logos, o Deus que é Ágape, essa vivência nessa integralidade é que nos permite um anúncio pleno do nosso Deus, é claro, mas também uma certa, eficácia, não sei se é a palavra, mas um anúncio poderoso do nosso Deus, um anúncio que é coerente com aquilo que a gente acredita, né? Então, o que nós não podemos é não trair o amor em nome da verdade, mas também não trair a verdade em nome do amor. É isso aí. Alessandro, muito obrigada, viu? Muito obrigada aí pela tua presença, obrigada, né, por todo o enriquecimento, né, diante dessa temática, temas que nós precisamos cada vez nos debruçar mais, né, e termos a coragem de nos posicionar, né, diante dessa sociedade que está pedindo socorro, né, e que a gente, quem sabe, né, nesse posicionamento pode contribuir, né, contribuir com tantas vidas, né? Então você que foi nos assistindo, né, também, muito obrigada pela sua presença, por tudo que você foi trazendo também, com certeza aí, de questionamentos que foi levantando e que tomara que este programa possa ter trazido para você muitas respostas, né, e possa levar também você a uma busca cada vez maior da verdade e do amor, né, que é Deus, né? Uma mensagem final. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Acho que assim, só vou repetir isso que eu falei agora ao final, né? Essa ideia de que a verdade sem o amor é desumano e o amor sem a verdade é falso. E que nós, na nossa imperfeição, na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, é isso que nós temos que encarnar, né? É esse Deus que é amor, esse Deus que é verdade. E uma coisa que é muito legal, que eu penso nisso, é porque diante do ideal, a gente se sente pequeno, a gente se sente fraco. Cara, é impossível. E parece que é impossível mesmo, né? Mas, na verdade, nós não estamos sozinhos nessa, né? Nós contamos com a graça de Deus. E uma coisa que tem me consolado muito diante das minhas angústias é uma frasezinha de Santo Agostinho, que é a seguinte, né? Não é porque a sociedade se encontra conturbada que a história está desgovernada. Não é porque a sociedade se encontra perturbada, conturbada, que a história está desordenada, está desgovernada. Ou seja, Deus permanece, né? Deus permanece, o governo de Deus sobre a história ainda existe, né? E aqui eu falo uma perspectiva de fé, e que a gente não pode perder, porque às vezes sob a desculpa de um olhar objetivo, a gente retira a fé, e o Papa Bento XVI ensinou isso para a gente, né? Que o verdadeiro olhar, ele é um olhar que é emprenhado pela fé, e que por isso ele é esperançoso, né? Ou seja, o mundo não acabou, tá? Temos vários desafios, várias angústias, né? Mas aí, como diz nosso grande Chesterton, né? Temos um Deus acostumado a sair do sepulcro, né? Então, independente da situação, nós temos um Deus que está acostumado a lidar com ela. É verdade, com certeza. Muito obrigada mais uma vez, Alessandro. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. E continuemos a preparar o nosso coração também nesse finalzinho de Quaresma, que a gente possa realmente nos preparar para que o nosso Deus, ao ressuscitar, né, toda a sua paixão, morte e ressurreição, traga também para nós essa capacidade de viver uma vida nova com o Senhor. Que Deus os abençoe e até semana que vem, se Deus quiser.
El tiempo en que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir. Discernir de entre todas las voces, ¿cuál es la voz del Señor? ¿Cuál es la voz de Él que nos conduce a la resurrección, a la vida? Y la voz que nos libra de caer en la cultura de la muerte. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pide para vivir en el amor y ser continuadores de esta sumisión de amor. Recemos juntos para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario.